Coordenadas geográficas localizam, mapeiam e identificam. Em cada encontro de latitude e longitude, diferentes manifestações culturais, paisagens deslumbrantes e histórias de vida únicas. De folias a romarias, de norte a sul, mapear onde estamos é descobrir quem somos. É contemplar o gigante e diverso mosaico chamado Brasil. A cidade de Goiás nasceu no ciclo do ouro, então, como toda cidade no interior do Brasil ainda guarda na sua arquitetura, como toda cidade não, né? Eu acho que é uma das poucas que guarda o centro histórico preservado como existia no século XVII ainda, né? Então a cidade se manteve assim porque a capital foi transferida, né, de Goiás para Goiânia, isso na década de 30. Com isso foi mais possível preservar esse centro histórico como ele é hoje. A cidade ganhou o título de Patrimônio da Humanidade, especialmente por conta desse conjunto arquitetônico, mas também por conta de um conjunto de saberes e fazeres que ainda se preservam aqui em Goiás. Então é uma cidade muito hospitaleira, uma cidade que tem uma característica de ter uma boa vizinhança, e isso está muito também presente na poesia de Cora. O nome dela mesma, né, é Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, né, e ela adotou o pseudônimo de Cora Coralina. Ela, como Ana, foi uma menina que viveu de sonhos. Ela mesma coloca no seu poema Minha Infância, né, como foi a infância dela, uma infância de menina isoneira, né, que dizia que a família não entendia por que ela ficava mais tempo no quintal, conversando com as rolinhas, com as formigas, porque eu acho que a literatura já estava brotando em Cora Coralina. Cora hoje ela simboliza essa cidade, e a presença dela é tão forte que quando ela faleceu, nós imediatamente criamos a Associação Casa de Cora Coralina, que é uma entidade sem fins lucrativos, que tem como objetivo, finalidade, preservar e divulgar a obra e a vida da escritora. Cora foi uma poeta que cantou a sua cidade. Ela vai retomar lugares por onde ela passou, pessoas com quem ela conviveu, né, recuperando então aquilo que para ela é o mais importante da cidade. E ela faz uma escolha muito clara, né? Na sua poesia ela escolhe falar dos párias, ela escolhe falar daqueles que a história oficial não mostra. Ela escolhe mostrar a cidade que o cartão postal não mostra. Cora vai se inspirar nesses becos que são uma referência na cidade, pegar o simples, pegar aquilo que o olho comum, né, apressado não enxerga. Ela vai chamar a atenção para a trepadeira que nasce nas frinchas das pedras, ela vai chamar a atenção para a bonina perfumada que nasce exatamente nos monturos de lixo. Então esse é o universo da poesia de Cora, o universo daquilo que é
comum, daquilo que é simples, daquilo que foge à tradição do belo tradicional. Na sua poesia, ela vai dizer que ela foi muito mais doceira do que poeta. Desde criança eu frequentei a casa de Cora. Nós somos mineiros de nascimento, a minha família, e viemos para cá, eu era criança. Então o que minha mãe fazia? Todos os parentes que chegavam, ela levava para conhecer Cora. E a gente ia, mas a gente não via tanto a Cora poeta, a gente via a Cora doceira. Porque todas as vezes que a gente chegava, estava com as bandejas, as peneiras cheias de doces cristalizados, e aí ela dava para a gente provar. Os doces de Goiás é o seguinte, esses são doces tradicionais que tem no Brasil inteiro, mas que aqui tem uma característica muito forte, devido à Cora que cantou o doce nos seus versos. Então, os doces da cidade, como antigamente tudo vinha da roça e não tinha muitas maneiras de se comercializar as coisas, o doce era uma das coisas fantásticas, a matéria-prima era muito fácil, né? Todos os quintais tinham. A tradição de Goiás, das famílias goianas, são os doces. Desde quando eu consegui alcançar um fogão de lenha, né, na fazenda, e entender o que era fazer doce, eu já comecei na idade mais ou menos de 7 anos, eu já ajudava minha mãe, né? Ela criou a gente na profissão de doceira. Então, começou lá na fazenda, que eram os doces mais simples, a rapadura de leite, a rapadura de cana, né? E depois foi inovando, né? Colocando a mistura no doce com o mamão, com a laranja, e até chegar hoje nos doces cristalizados. Eu sou paulista, a minha mãe, minhas tias e minha avó, elas eram doceiras mesmo de profissão. Então, você acaba que você traz isso no sangue, né? E eu vim para um lugar da terra do doce. E aos poucos isso foi me despertando. Eu leio muito sobre Cora e foi me despertando fazer o doce também. Tanto é que eu fui aprender a fazer o doce como Cora fazia, né? Se a gente faz um corte muito pequenininho na fruta, eu poderia cortar assim para ficar delicado, né? Para ficar um doce delicado. Só que no processo de ficar na calda, de cozinhar e também de fazer a cristalização do doce, ele perde água, né? Porque faz que saia toda a água da fruta. Então ele fica muito miudinho. Por isso que a gente corta ele um pouco maior, para ele poder, nesse processo, perder um pouco da água e ficar um tamanho menor. Aproveita muita coisa da região, né? Que são o caju, a manga, a banana, a laranja, mangaba e jaca. Então, toda a fruta que Goiás produz, tudo é aproveitado na fabricação dos doces. Muita gente às vezes nem acredita. Meu irmão mesmo briga comigo, fala: você vai ser comido por uma onça nessa serra, que não sei o quê. Fala: não, eu conheço quase todos os desvios, os esconderijos. Fico falando para ele: quando a onça vier me pegar, eu sei onde me esconder. Porque quando é tempo do caju, a gente não resiste. Do caju, da mangaba, né? Do araçá, das frutas do cerrado. A gente não aguenta. Só de pensar, parece que o cheiro já atrai a gente. É tempo de caju, então a gente vai pegar o caju, a gente vai colher as frutas que tem no cerrado. Eu realizo um trabalho diferenciado do que a gente vê no cotidiano normal, né? Eu faço pintura com areia, né? Essa areia é extraída da Serra Dourada, que é circunvizinha da cidade de Goiás. Aqui eu colho todo o material necessário para que eu faça o meu trabalho.
Bom, a relação da técnica com a cidade de Goiás é muito interessante, né? Que ela começou com a Goiandira do Couto. Goiandira do Couto foi uma professora de artes plásticas aqui na cidade e ela, segundo, né, os depoimentos dela própria, teria ouvido do Divino Espírito Santo uma voz, né, ela dormindo ouviu essa voz, que ela deveria pintar usando as areias da Serra Dourada. Então, Dona Goiandira, ela olhava os monumentos da cidade, riscava e passava cola e vinha então bordando a tela com a areia. Então assim ela começou essa técnica que vem aí desde a década de 60, 70, né? Finalzinho da década de 60 até hoje. E assim, nesse intuito também de dar continuidade a essa pintura que é tão típica da cidade, eu venho desde os meus 12 anos dedicando a essa técnica. Aos 12 anos, quando eu cheguei aqui com meu pai, né, a primeira vez, meu pai me trouxe na serra, e a gente, aquela coisa meio mística, assim, 500 tons de areia, né? Aí a gente chegou aqui e encontrou, assim, uma gama de cores muito relativamente pouca, né? Mas aí só depois que eu fui descobrir que, através das rochas, né, o sedimento, o mineral é mais concentrado. Eu gosto de vir sempre assim, no mês que começa as chuvas, que a rocha começa a mostrar os tons na própria degradação da chuva, né? A chuva vai lavando e vai mostrando para mim os veios na rocha. Aqui a gente tem um tom de laranja, tem um tom meio roxo, né? Meio lilás. Aqui é um creme. É necessário que a gente extraia uma por uma. Então, camada por camada. Então, cada camada dessa vai mostrar uma tonalidade diferente. E as rochas, não necessariamente a gente encontra só aqui na serra, porque essa região toda, a formação geológica é a mesma. Então, com isso, eu fui fazendo uma pesquisa e colhendo tons diferentes em rochas. E hoje eu faço com as rochas o processamento até virar areia. Então, essa é assim, um recurso também que eu uso para não degradar esse bioma que a gente tem aqui, que é a Serra Dourada. Então, eu encontro areia que eu preciso, com a mesma formação geológica, nos morros em redor da cidade. Eu acho que a cidade em si, ela já remete todo o trabalho que eu faço, até o brilho, aquela coisa antiga, né? Aquela coisa que não existe mais, das ruas de pedra, do vendedor de leite na carroça. Então, Goiás, ela ainda preserva alguns costumes, né? Que em muitas outras cidades ou muitos outros municípios não deixou de existir. Depois que a cidade se tornou patrimônio histórico, que graças a Deus as doceiras estão sendo valorizadas. Parece que o doce já faz parte da arquitetura da cidade, entendeu? Parece que o doce já está entranhado aqui. Dessa casca fininha que está saindo aqui, eu já vou fazer a tirinha glaçada de laranja. E da polpa da laranja, eu vou fazer o doce de laranja. Cora também fazia o doce glaçado. O doce dela não era passado no açúcar, né? Então, depois da calda estar bem grossa, depois de 3 dias do doce apurando ali na calda,
você vai fazer uma nova calda, vai passar a sua fruta, depois glaçar a sua fruta. Se faz essa laranja curtindo, trocando água e fervendo uma vez por dia, aí depois disso ela já tá prontinha para ir para calda. A calda é açúcar, né? Açúcar, água e cravo ou canela, o que a pessoa gostar. Aí você vai pegando as laranjas e vai colocando na calda. E aí nessa calda, ela também vai ficar durante 3 dias, para que fica bem, o doce entre bem na fruta. As mulheres de Goiás se espelham muito em Cora, assim, por ser, não só por ser doceiras, por ser lavadeiras, por ser escritoras, mas por ser forte, né? Quando a gente pensa que a gente é da terra da Cora Coralina, a gente tem quase que por obrigação ser uma mulher forte. Cora foi uma mulher que viveu à frente do seu tempo, né? Ainda com 14, 15 anos, ela vai começar a escrever e isso já vai tirar Cora do universo das mulheres comuns daquele tempo. Então ela escreve um conto, Tragédia na Roça, que ela publica ainda, né, com essa idade, e ela começa então a chamar a atenção e a incomodar as pessoas dessa cidade. Uma cidade que tinha tradições em relação à mulher muito rígidas. Então Cora foi essa mulher que rompeu com aquilo que havia um imposto, né, como sendo o papel da mulher. Os poemas de Cora, eles são poemas assim que ajudam muito as mulheres a enxergar. Ela fala muito de decidir, de força, de coragem, né? E nos ajuda, nos estimula muito a querer também, espelhada na luta de Dona Cora Coralina, a querer também ir, né? Apesar das dificuldades, ir à luta também. A gente está tentando agora, a partir da universidade, levar Cora para a população que sempre figurou na sua poesia, mas nunca esteve próximo da sua poesia. Através desse projeto, a gente contempla 150 mulheres de áreas diferentes que agora estão tendo reuniões frequentes, semanais, para a leitura da obra de Cora. Então, hoje a gente tem garis, paneleiras, doceiras, mulheres que trabalham com bordado, que estão lendo com frequência a poesia de Cora e se reencantando e se reinventando através da poesia de Cora. O projeto, ele é um projeto bem complexo, assim, não só de capacitação, né? Tem as mulheres coralinas do bordado, das bonecas, da palha, da cerâmica, e é um processo de capacitação, e não só para o trabalho artesanal, né? Mas como as mulheres, elas são instruídas, têm cursos, né? Diversas palestras que nos ajudam a estar assim, melhorando a nossa autoestima, né? Mais pessoas estão participando desse treinamento e se familiarizando com a poesia, com a leitura. Aqui é a casa de Cora, né? A casa onde Cora nasceu e viveu toda a sua infância, até 1911, que é quando ela sai de Goiás, que está à margem do Rio Vermelho, né? Sobre essa ponte, que é a Ponte da Lapa, que é muito presente na poesia dela. Ela vai dizer em vários momentos que ela é a menina feia da Ponte da Lapa. Com o rio ela tem uma relação muito íntima, muito próxima. Ela considera o rio como uma pessoa da família. Ela diz que todos os dias de manhã ela sai à janela e pede a bênção ao rio. Quando ela volta em 56 para essa casa, que ela dizia que quando ela saiu de Goiás, ela voltava mentalmente todos os dias para sua velha cidade. Quer dizer, Goiás não saiu de dentro de Cora.
artes plásticas está muito enraizada dentro da cultura da cidade de Goiás, né? Então, a cidade de artistas, o pessoal fala. A cola não pode estar nem muito grossa, nem muito fina, porque senão ela dá uma textura maior e a areia fica irregular no trabalho. Então, eu tenho que temperar ela aqui de forma que ela fica homogênea, nem grossa, nem muito fina. E aí eu aplico na parte onde eu quero trabalhar, preenchendo somente aquele lugar onde está branco, espaço, e vem sombreando aqui. Por motivo mais óbvio, questão turística, eu retrato muito a cidade. Mas também a preocupação de agregar também valores humanos dentro da pintura, né? Que é cultura goiana, a poetisa Cora Coralina, o nosso dia a dia, né? O vendedor de leite, o carroceiro, o vendedor de banana. Então isso tudo é fonte de inspiração para me retratar nas obras. Na poesia de Cora, ela diz que a cidade nasceu de um prato de aguardente. O que significa isso? Na língua dos índios, Anhanguera significa diabo velho, porque o velho bandeirante, usando de um ardil, ele coloca fogo num prato de aguardente para dizer que iria colocar fogo nas águas do rio, caso os índios não mostrassem a ele onde é que estava o ouro. Então, por isso, eles batizaram esse bandeirante de Anhanguera, que significa diabo velho. E aí o ouro foi entregue, né, aos bandeirantes, e Cora vai dizer então na poesia dela também que ela nasceu numa rebaixa de serra, numa cidade de onde levaram o ouro e deixaram as pedras. Faço também esculturas na semente do fruto e por aí. Em raízes de árvores do cerrado, plantas do cerrado. E aí foi todo um estudo, né? O chale que ela usava, o livro de cabeceira, quando ela acordava, ia para a sua janela, né? Ler o livro. Assim que ela acordava, ela lia esse livro de capa azul na janela. Assim, era um ritual que ela fazia quase. Então eu transferi isso tudo para essa tela, né? Desde as vestes até o costume dela. No centenário de nascimento da escritora, nós abrimos oficialmente o museu. E desde lá até hoje ele está aberto à visitação e preservando tudo que ela deixou na casa. Os móveis, os objetos pessoais, os manuscritos, fotografias, toda a memória está aqui preservada nessa casa através da associação. E nós temos um compromisso muito grande, que é, além de preservar esse imóvel, preservar também a memória e divulgar mais, né? Eu digo divulgar, ela é muito conhecida, mas ela terá que ser conhecida muito mais. Mais jovens visitando essa casa, porque ela diz que a geração que há de vir na época, né, que vai entender qual a mensagem de Cora Coralina. Então a gente fica muito feliz quando as escolas vêm visitar essas casas, as crianças andando nessa casa com muita alegria, que isso é um compromisso que nós temos com a memória e com a obra da Cora Coralina. Tem assim, uma ligação forte com a casa de Cora. Eu acho que ela é mágica, ela dá né, quando você entra, se sente assim. A primeira vez que eu entrei na casa de Cora, eu senti uma energia fantástica. E já tá vendo, ó, com uma calda bem grossa. Ó, um ponto bem grosso, é um doce que já está apurado. Agora vamos só secar ele. A gente vai escorrer o doce, botar na peneira para ele cristalizar. Ele vai esfriar e cristalizar. Ele ainda está muito quente, sabe? Esse é o processo usado por Cora, que é um processo de glaçado doce. Não é um processo de fazer doce passado no açúcar. Doce passado no açúcar é doce açucarado, né? Esse, na realidade, é o doce que ela fazia. Nós estamos na Igreja do Rosário, na torre da Igreja do Rosário, e daqui dá para a gente ver o casario da cidade, né, os telhados, os morros.
O telhado é uma coisa muito forte também na poesia de Cora. Principalmente no poema Minha Cidade, ela vai dizer que ela é essas casas, encostadas nas outras, cochichando. Ela vai dizer que ela vive nesses largos, nesses telhados, nessas igrejas, que ela é a velha, né, a velha Rapsoda, que ficou aqui para contar a história da cidade, né? A história das pessoas simples dessa cidade. As pessoas têm um quê de diferente, né? A hospitalidade aqui é fantástica, né? Eu acho que isso conta muito ponto para a cidade. É uma pena que ela ainda não tenha tido um boom de desenvolvimento do turismo, porque ela é uma cidade pronta, ela tem tudo, ela não falta nada, nada. Ela tem tudo pronto. Então o nosso trabalho é para que isso aconteça, né? Para que as pessoas conheçam essa maravilha que é Goiás. Encravada lá num pedacinho, lá no sertão do Goiás mesmo, mas aqui é uma cidade encantadora.